igreja. Quando tem a chance, troca ideias com pessoas com quem acha pode falar e expor sobre esse assunto. Um casal amigo que frequenta regularmente, que ele frequenta regularmente, descobriu recentemente os escritos de um popular pastor da Bíblia que promove um tipo especial de leitura da Bíblia, de oração e de fazer igreja, alegando poderosa intervenção e preenchimento da vida espiritual que também traz paz e serenidade na vida material. O grupo deste pastor, ao qual esse casal amigo aderiu, defende com propriedade as práticas que lhe foi revelada como um segredo para a vitória espiritual e para uma vida realizada. Carlo André aprecia muito a amizade desse casal e, portanto, sente confiança e se sente atraído para ir conhecer esse grupo. E talvez até unir-se a ele, possivelmente pensando que tenha alcançado o quê da questão, né, para uma vida repleta, plena, espiritual, familiar e social. O segundo caso é parecido, é de alguém que chamarei aqui de Carla Renato. Pessoa muito ligada ao seu ambiente social. Alguns amigos de Carlo Renato lhe compartilharam algo que leram e depois assistiram em algum lugar da internet, artigos e vídeos populares, e acabaram de voltar de um conhecido retiro religioso associado a esses artigos e vídeos. Por 3 dias eles riram, eles choraram, eles foram expostos a novas formas de adoração. Abordou com uma oratória envolvente as causas do conflito nas famílias, dos desvios da juventude, das superações nas dificuldades econômicas e de saúde. Os amigos de Carla Roberto revelaram que era introspectivamente intenso e tudo muito prático, relevante aos dias de hoje. Em relação ao conteúdo e ao jeito de estudar a Bíblia e de estar na igreja, e Carlo Renato se pergunta se não poderia ser este o segredo e a verdade para conhecer e cultuar a Deus nos tempos de hoje. O terceiro caso é de João Maria, jovem na igreja que ainda luta com suas antigas tentações. João Maria quer se liberar de seus velhos anseios e ansiedades e tem certeza que é um problema de espíritos. Tendo já visitado diversas seitas e com os seus rituais que flertam com espíritos e experiências místicas. Uma pessoa que conheceu no seu bairro convidou João Maria para um estudo bíblico. E logo depois das primeiras participações, todo o grupo estava orando por João Maria, para que fosse batizado com o Espírito Santo, dizendo-lhe que aconteceria no prosseguimento daquela busca em oração em conjunto e que envolvia também da sua parte um coração para ofertar generosamente à igreja. Garantiam-lhe que se encheriam de experiências espirituais e todas as suas lutas espirituais acabariam e todos os seus problemas de saúde, na família e financeiros desapareceriam. Será que eles são os donos do mais profundo segredo e verdade de aplicação bíblica? Quarto caso, Teresa José. Diz que ama a Deus e vive uma vida tentando ser como o bom samaritano. Se esforça para fazer o que é certo. Teresa José lê pouco, mas procura fazer sempre aquelas suas mesmas orações todos os dias, sempre se debatendo e perguntando se está fazendo tudo o que deveria, como pessoa correta e moralmente apreciada. Um dia, 2 personagens bem compostas e diligentes na sua religião bateram à porta para oferecer-lhe gratuitamente algumas publicações religiosas, fruto de revelações especiais, séculos depois do fechamento do cânon da Bíblia, e convidando Teresa José a desfrutar da literatura e encontros que lhe trariam a resposta para ter uma vida certa com Deus. Parece que esta igreja, com adeptos com tão comprometido afinco,
é que conhece o segredo que nenhum outro grupo religioso conseguiu abraçar. Teresa José aprecia a diligência deles e lhe vem a curiosidade de saber mais sobre o segredo e a verdade deles. Por fim, o quinto caso, Mário Alteia, pessoa pragmática, trabalhadora, desconfia de tudo que é místico e religioso. Mário Alteia cresceu na igreja que frequenta, não com tanta assiduidade. Ainda professa a Deus, mas com pouca convicção. O evangelho nunca lhe impactou realmente. Se a salvação existir, pensa com si, vou frequentando a igreja como rede de proteção. Mário Alteia fica com o que diz a maioria das pessoas neste mundo desenvolvido, assim pensa, que desfruta do legado humano acumulado pela ciência que ajudou a melhorar como vivemos, em relação aos tempos dos macacos, aos tempos primordiais e medievais, de onde vieram os nossos antepassados, segundo Mário Alteia. Assim pensa ele, mas não deixa nada tirar seus pés do chão na realidade do mundo, que vê e que vive. Quando lhe vem momentos de introspecção, as perguntas que às vezes ecoam dentro da consciência, quem sou, de onde vem, por que estou aqui, lhe faz chacoalhar a cabeça e voltar a se ocupar com o que estava fazendo. O segredo de Mário Alteia é não ter segredo e viver fazendo o melhor da vida para ele mesmo e fazer aqui e ali um pouco de bem na sua comunidade, mas mais por desencargo de consciência do que por uma convicção moral do cristianismo que foi inculcado na sua educação. Alguns dos casos acima não se deixaram só flertar com as práticas observadas e experimentadas, mas seja religiosas ou seculares, mas tentaram trazer para a igreja onde essas pessoas frequentavam ou se reuniam. Não é de hoje que casos como esse existem dentro ou próximo ou em torno à igreja. E era exatamente essa a situação e a preocupação em Colossos, que era a cidade dos colossenses. Colossenses nos ajuda a abrir os olhos para não nos afastarmos da verdade bíblica, enganados por argumentos falaciosos. E não nos deixa ser ludibriados por filosofias vãs e enganosas, por mais cultas e convencedoras que possam parecer da parte de quem as professa, da parte de quem muitas vezes nos julgam e da parte de quem até nos desqualificam. E eu estou usando termos aqui que vocês vão achar em Colossenses capítulo 2, versos 4, 8, 16 e 18, por exemplo. Mas nós vamos discorrer nesses versos. Aqui é só uma introdução para os irmãos. E nós vamos nos aprofundar nesses aspectos. O propósito de Colossenses é encorajar a igreja a resistir a ensinos equivocados, através da boa ordem e a firmeza da fé em Cristo. A carta reforça a importância de permanecermos na verdade de Cristo, na verdade do Evangelho que recebemos. E então nos fornece recursos, como cristãos precisamos, para evitar ensinos falsos aos quais nos expomos todos os dias. A carta aos Colossenses defende a suficiência da obra de Cristo para a vitória espiritual e realização no presente. Paulo apresenta o significado de Cristo e a concepção da igreja como o corpo de Cristo. Colossenses fala muito sobre Cristo, muito mais proporcionalmente do que nas outras cartas de Paulo. Só que em Colossenses
Vamos nos aprofundar em versos bem conhecidos que dizem que Cristo é a imagem do Deus invisível, por meio de quem foram criadas e para o qual são todas as coisas. Aquele em que Deus reconciliou todas as coisas. Toda a plenitude do próprio Deus que habitava nele. Cristo é a cabeça da igreja e de todo o poder espiritual. Vocês veem que só desses versículos onde a gente tirou da carta que define Cristo, já esclarece tanta coisa com relação a tanta coisa que se apresenta aí fora em termos de religiosidade, que é a deidade de Cristo, a divindade de Cristo. Mas também sobre a igreja. Além de falar de maneira intensa sobre quem é Cristo, Colossenses fala da igreja universal como corpo de Cristo. No cânon paulino, ele é crítico do uso da palavra eclésia em inglês, que se refere, ele usa como as reuniões dos crentes. E esta eclésia local é às vezes comparada a um corpo, o corpo de Cristo. Então vocês têm duas utilizações para uma palavra que originalmente era usada para uma agregação de pessoas, mas que no Novo Testamento é usada por Paulo de maneira muito especial como um corpo universal de Cristo. A igreja se torna um fenômeno universal e é identificada como corpo de Cristo. A maneira com a qual Colossenses apresenta Cristo e a igreja usam palavras que circulam em ideias que vigiam, que existiam naquele período. Por exemplo, plenitude. Naquele período era incipiente, estava iniciando o gnosticismo, que era quando você junta a filosofia com vontade de espírito. Nós seres humanos somos muito criativos, tem muita coisa interessante por aí. E Paulo, para aquele período, usava a própria essa linguagem, usando, por exemplo, a palavra plenitude, que era uma linguagem usada pelo gnosticismo da época, que acreditava que as pessoas só poderiam ser salvas através do conhecimento revelado, e afirmava que o verdadeiro eu, ou alma humana, é naturalmente divino, só que aprisionado pelo mundo material. Como, de certa forma, também hoje exaltamos o ser humano, embora com diferentes perspectivas sobre a espiritualidade. Vocês estão vendo quantas coisas comuns tem nas crenças que se filtravam na igreja de Colossos e nas crenças hoje que estão em volta, em torno a nós, pronto para engolfar e morder e roubar ovelhas. Vamos só ter uma ideia do contexto geográfico de Colossos, né? Nós estamos falando de igrejas na Ásia. Na Ásia, na Bíblia, no Velho Testamento, era a parte noroeste da Turquia, aquela parte da Turquia mais perto da Europa, localizada no vale de um rio Licos, e estava a 200 quilômetros este de Efésios. Importante saber isso por causa da conexão das igrejas naquela área. Era famosa pela lã colossense, a lã preta. E era uma cidade muito proeminente, 300, 400 anos antes de Cristo, antes que Cristo nascesse. Mas aí o que aconteceu? Tinha uma estrada norte e sul, que eles mudaram 20 quilômetros para oeste, e aí começou a trazer mais tráfego para Laodiceia, Hierápolis, né? Ou Hierópolis. Você vê que os prefeitos da época tinham mais poder de convencimento, trouxeram tráfico e comércio mais para aquela região. E Colossos diminuiu. A cidade, na época que Paulo escreveu, tinha judeus na cidade, mas a maioria era gentios. Isso é importante quando a gente for discorrer na carta e entender que é uma carta escrita para os convertidos, que não eram judeus, gentios.
E Paulo estava escrevendo provavelmente da prisão em Roma. E a carta dele para Colossos é muito igual em estrutura também, mas no conceito que ele passa. E foram escritas, se acreditam, juntas. E junto com Filemão. E vocês sabem por quê? Se vocês foram ver nessas cartas, as pessoas que estavam com Paulo, e nós vamos falar aqui um pouco, Paulo saúda, envolve as pessoas e irmãos que estavam com eles, eram praticamente as mesmas. Muito bem, vamos falar um pouco da estrutura do livro. Porque antes de começar nosso passeio expositivo, nos versículos de Colossenses, seria bom falarmos antes das áreas, das etapas que percorrem esse livro, né? Para ter uma ideia geral por onde a gente vai estar passeando. Tudo isso que estamos dizendo aqui não é só uma questão de saber por saber. Eu sei como é estruturado o livro de Colossenses, muito bem, mas sabendo dessa estrutura e sabendo como é articulada, nos ajuda a entender o que Paulo pensava e como nós temos que pensar hoje, quando fazemos interlocução, evangelização, quando compartilhamos o Evangelho. Essas informações que Deus colocou na sua palavra servem para que nós pudéssemos saborear ainda melhor a palavra e a obra de Deus, e sobretudo a presença dele nas nossas vidas. E nós vamos ver aqui um exemplo. Nós já vimos no passado, por exemplo, como a oração do Pai Nosso, que só em 2 versículos, como tem tanta coisa que Deus está dizendo para a gente. E então nos ajuda, entendendo assim, ajudar a compartilhar nas nossas casas, amizades, trabalho, né? E termos mais interlocução da Bíblia. E nos ajuda, sobretudo, a nos afundar ainda mais na grandeza de Deus e entender quão maravilhoso, quão poderoso Ele é em ter feito o que fez, escrito como escreveu e as coisas terem acontecido como aconteceram. Expor a realidade, a verdade na Bíblia e do poder e da mensagem do Evangelho não se faz falando com argumentações próprias ou disparando versículos aqui e ali, como aliás fazem muitos que não são regenerados pelo poder na mensagem que professa, mas revelando o Cristo ressurreto e o poder do Espírito Santo que Ele nos deixou através da sua palavra. Porque a palavra, ela é poderosa não sozinha, mas entendendo, se arrendendo e tendo Deus em nós, que nos ajuda a entendê-la. Ou seja, se conseguíssemos seguir o exemplo de Paulo, quão precioso seria podermos também nós, como Paulo, fazer e interagir nas nossas vidas. Por exemplo, começar sempre com saudação e ação de graça, como ele faz. Quando a gente interage na igreja com os irmãos. Reparem isso. Como começar sempre com saudação e ação de graça. Aquele profundo reconhecimento. Eu quando estou falando com a minha irmã, meu irmão, eu estou reconhecendo. Estou exprimindo também as orações que faz. Eu compartilho as orações que tenho feito. Nós compartilhamos que temos feito uns pelos outros. E, portanto, meditamos juntos sobre Cristo e como o Senhor da obra da criação e da obra de redenção. Tem muito que conversar sobre o efeito dessas coisas nas nossas vidas, irmãos. E é isso que Paulo faz. E compartilhar um claro entendimento dos papéis de quem é Deus, em particular na pessoa de Cristo, e de quem somos nós, segundo a chamada conferida a cada um de nós. Nós vamos ver aqui, cada um de nós temos uma chamada, Paulo tinha dele, nós vamos ver como ele exprime isso, como ele expressa, e assim também nós. Isso nos está ensinando também a entender cada palavra na Escritura, não só para continuarmos firmes na fé, mas também para crescermos nela na sabedoria e poder que nos pode conferir o Espírito Santo, apegando-nos à igreja. Nós, aqui em Colossenses, nós vamos aprender, depois, no final do livro, tudo em relação a Cristo, em relação aos cristãos, em relação aos membros da família, em relação aos membros de fora.
E por fim, como esta carta nos ensina em dar boas referências, saudações, lembranças, instruções uns aos outros, significativamente no contexto da própria situação. Porque se nós somos de Deus, Deus nos escutou, Ele se deu a nós. Estamos escutando? Estamos atentos aos nossos irmãos, à nossa igreja, para estar saudando com Ele? Vamos então agora sobrevoar rapidamente a epístola. Um voo que será útil como referência para vocês se posicionarem nos sermões desses domingos que vão seguir. Colossenses começa com um discurso, saudação e ação de graças. No capítulo 1, se vocês estão com a Bíblia aí perto, só para vocês ir se localizando, não vai ter tempo de ler, mas só para vocês localizarem mais ou menos esses pedaços, esses trechos, essas etapas. Então, os primeiros 8 versículos que nós lemos hoje, apesar do fato que o tempo nos consentirá de expor um pouco mais profundamente só os primeiros 2 versículos, mas é a saudação e ação de graças. Depois dos versículos 9 e 14, Paulo relata a oração que faz pelos colossenses. Uma coisa maravilhosa. Ele fez na carta de Efésios também. Que exemplo para nós. Lembrando que tudo que Paulo está fazendo é imitação de Cristo, segue os passos de mestre, assim como nós devemos, que é o tema da igreja desse ano. Vocês se lembram? E depois prossegue nos versos 15 e 20, sempre ainda no capítulo 1, uma meditação sobre Cristo como Senhor da obra e de redenção, que é imediatamente aplicado aos Colossenses nos versos 21 e 23, um dos pedaços mais belos da Bíblia falando sobre Cristo. E na sequência, finalizando o capítulo 1 e iniciando o capítulo 2, Paulo reforça seu papel apostólico, versos 24, capítulo 1, até o verso 5 do segundo, que precede o que talvez seja então a passagem central da epístola, a saber, Colossenses 2, 6 a 23. E nesses versículos, Paulo expressa a sua preocupação de que os colossenses continuem e amadureçam na fé. Essa tem que ser a nossa preocupação, que a gente não pare o nosso percurso. É um processo de santificação que não tem fim, até glória. E se amamos a Deus, nós temos fome e sede de continuar a amadurecer na fé. E Paulo nos alerta para não sermos levados cativos por uma filosofia baseada na tradição e regulamentos humanos e ligada aos poderes cósmicos, ou mesmo seculares. Ou seja, irmãos, na nossa caminhada com Cristo, tem momentos que a gente tropeça, tem momentos que a gente para, tem momentos que a gente olha para o lado. E esse é um pedaço da Bíblia que nos ajuda a mantermos saldos no caminho em Cristo. E nos ensina a nos apegar à sua cabeça, ou seja, a Cristo, a cabeça do corpo de Cristo, a igreja. A cabeça da igreja que é Cristo, que é a plenitude de Deus. Paulo então volta para instruir os colossenses sobre como viver como crentes em relação a Cristo, aos outros cristãos, aos membros da família e aos de fora. Os capítulos 3 até o capítulo 4, verso 6. E depois ele conclui com aquelas referências, saudações, instruções e notas pessoais. Isso só para vocês terem uma ideia, então, desses trechos que nós vamos percorrer. Vamos então no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Paulo não se apresenta privadamente, não é por interesse próprio, ele nem conhecia aquele grupo de pessoas, e nunca esteve lá, sabiam? Mas ele se apresenta não como alguém que quer aumentar o seu network, a sua rede social, fazendo um link. Ele se apresenta com autoridade de apóstolo, Paulo, apóstolo de Cristo, da qual que ele fora investida pelo próprio Cristo na estrada para Damasco, e por vontade de Deus, como ele diz. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Paulo escreve como missionário, que devemos ser todos, onde quer que seja que estejamos. E Paulo o é e o faz, o ser apóstolo, por vontade de Deus. É a vontade de Deus
que nos confere o ministério e a vida em Cristo, de servir, de doar, de viver para Ele, como nós cantamos. Veja como Paulo enfatiza logo no começo da carta a vontade de Deus, soberana e responsável por tudo o que somos e o que fazemos. Esse primeiro versículo é o único lugar na epístola onde o termo apóstolo aparece. Ele usou próprio para se identificar. E no Novo Testamento ela tem duas conotações. No grego, apóstolo quer dizer a pessoa enviada, que é enviada. Mas ela é usada, de novo, uma outra palavra que é usada, e o Novo Testamento conferiu significado do investimento, quer dizer, foi investido sobre ele, foi conferido sobre 12 discípulos, não? Como apóstolos. Né? Vocês veem isso quando, em Atos, os discípulos estavam elegendo Matias, esperando a vinda do Espírito Santo, da Pentecoste, que, vamos dizer assim, celebrou o nascimento da igreja. Em Atos 1:21 a gente lê: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Jesus andou entre nós. A Bíblia está definindo apóstolo como homem que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. E diz ainda naquele pedaço, desde o batismo até a ressurreição. Essa é a definição de apóstolo. Quando Paulo emprega apóstolo em referência a si mesmo, isso normalmente conota comissão ao ministério apostolar. É isso que ele queria dizer. Então eu estou escrevendo, eu que não conheço vocês, mas que já amo vocês tanto. Estou escrevendo para vocês porque eu sou apóstolo. Então, acreditem naquilo que eu estou dizendo. E eu peguei do meu tempo para falar essas coisas para vocês por amor, não para me gabar, não para estabelecer com vocês um relacionamento pessoal, mas é pela glória de Deus. Veja, por exemplo, como ele usa a palavra em 1 Coríntios 9:1, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Ou seja, a palavra é definida na Bíblia como alguém que esteve com o Senhor. Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas diante da revelação de Jesus Cristo. Certo? A revelação e o conferimento do apostolado, Paulo recebeu na rua para Damasco. Ele não estava entre os discípulos, mas teve uma aula particular diretamente com Jesus. Naquele período, naquele momento em que ele caiu do cavalo com aquela luz fulgurante, enquanto esperava Ananias que vinha. Então essa autoridade apostolar foi bem definida na Bíblia. Autoridade que foi dada diretamente por Deus na pessoa de Cristo. E foi através desta autoridade, entendam isso, irmãos, como é precioso, quando nós seguramos esse texto aqui, da gente se tocar, que foi através da autoridade desses apóstolos que esse livro foi escrito, a partir do Novo Testamento. Não só para discipular os primeiros crentes e edificar as primeiras igrejas que estavam brotando naquele período apostolar, A com A maiúsculo, mas também para discipular a igreja de hoje. É tão emocionante que toca a implicação disso, desse pedacinho do primeiro versículo de Colossenses para nós hoje. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Tudo isso aconteceu na vontade de Deus. Bendito seja Deus por ter dado essa atribuição aos apóstolos, para vê-los instruídos, para nos instruir e servir de exemplo para nós hoje. Existem outros versículos na Bíblia que dizem: a igreja é fundada, tem a sua fundação nos apóstolos. A implicação, até mesmo prática desse trecho, para a gente, o é por 3 razões. Primeiro, esse trecho associa o significado do que é apóstolo.
Então não nos deixa cair na errada definição que se vê até os dias de hoje de que é um apóstolo, a definição de apóstolo em igreja. Não existe. O apóstolo servia só para fundar a igreja. João 14, 26, Jesus explica por quê. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e aqui é Jesus falando depois que Judas Iscariotes saiu da sala, do cenáculo, antes dele ser crucificado. E ele estava anunciando que o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por que lembrar? Porque eles iam escrever. E para a gente aqui hoje, vocês já se perguntaram, à distância de tantos anos, como é que se lembrava isso? Eu, se sair daqui em 5 minutos, eu não lembro muita coisa. Minha esposa é testemunha. Aqui tem muita coisa. E assim, e ainda em perspectivas e contadas por pessoas diferentes. E esse foi um conferimento, os poderes também de milagres que os apóstolos tiveram. É importante discernirmos isso à luz das palavras, porque tem tantas pessoas naquele tempo e até nos dias de hoje que se autodenominam apóstolos, né? Muito bem. A segunda preciosa implicação, e portanto aplicação para nós hoje, além de entender para que servia o apóstolo, porque Paulo se apresenta, porque ele faz questão de comunicar e de associar com as outras cartas do Testamento o que é um apóstolo, o que foi para a gente, que permitiu e deu credibilidade a esse livro, é que se Paulo antes era o que era, vocês lembram quem Paulo é? Perseguidor, que caçava os judeus, para tirar eles de circulação, avalizar a morte deles, se precisar, como foi no caso de Estéfano. E ele passou a ser aquilo que ele passou a ser. Um dos mais preciosos instrumentos na mão de Deus para a sua igreja, para a propagação do Evangelho. Então nem você nem eu hoje temos a desculpa de pensar: eu não sou digno para servir a Deus. Mas quem sou eu, meu passado? Não, eu tinha que ter nascido já tudo certinho, desde o começo. Quem sou eu? Pensem nisso. E Paulo está querendo dizer isso mesmo, porque muitas cartas que circulavam nos gentios, existia ainda a fama do Paulo, tinha algumas pessoas com confusão na mente, mas aquele cara, ele no grupo dos fariseus estava fazendo uma carreira impressionante. Ele era mais ou menos jovem quando foi convertido, uns 25, 27 anos, mas já era chefe de tropa, liderava, pediu permissão para ir até Damasco para prender os judeus. A fama dele era grande, então ele se apresentava: não, eu sou apóstolo de Cristo. E assim, não falo mais nada, eu sei tudo, eu tive Gamaliel, eu aprendi de tudo, mas eu hoje prego Cristo, eu sou apóstolo de Cristo. Então, um ensinamento precioso para a gente. Somos de Cristo, naquilo que fazemos, no nosso mandato. Ananias, engraçado, Ananias, aquele capítulo 9 de Atos, quando Saulo foi convertido, Ananias foi chamado por Deus para ungir Saulo, e Ananias diz: mas você tem certeza, Senhor? É ele mesmo? Mas o Senhor lhe disse, versos 15: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus não só pode te salvar, mas Ele pode te transformar num instrumento precioso para a igreja dele. A terceira implicação para nós hoje, então, no fato que esse pedacinho, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, é observarmos o nível de comprometimento de Paulo com a chamada dele. O coração de Paulo pesava por aquela gente que ele nem conhecia, já falamos isso. Mas ele se importava encarecidamente, dedicava tempo em oração. E nós?
Qual o tempo de oração que a gente dedica? Não só para a nossa igreja, mas, de repente, para a igreja onde estão queridos nossos. Pelos ministérios da igreja. Sentimos-nos devedores para com eles, assim como Paulo sentia devedor, por causa daquela imensa graça que ele recebeu de Deus. Ele não podia que sentir, eu tenho que participar disso e dar isso para os outros, e transferir, que Deus use para transferir isso para os outros. Dedicamos um tempo mínimo de reverência, de dedicação a Deus, para interagirmos e estarmos com os irmãos da igreja, mesmo com todas as oportunidades nos vários ministérios que a igreja oferece, que vai além dos polegarzinhos e coraçõezinhos pelo Facebook e WhatsApp, por melhor que interessante que eles sejam e doce e afetuosas, mas na verdade não demonstram uma vida de comprometimento com a igreja, de comprometimento com Cristo. Pense nisso. Veja Paulo, ele vestiu a camisa da graça que Deus lhe colocou e jogava na esquadra de Cristo. Sejamos como Paulo. Vamos jogar com Cristo. Vem as partidas, as reuniões da igreja, nos PGs, nos encontros de casais, dos jovens, as maravilhosas orações, reuniões de oração, e os ministérios sociais da igreja. Que bênção! Temos irmãos aqui que sabem isso muito perto, muito próximo. Cadê você? Não existe banco de reserva no time de Cristo. Temos só o campo batido que Cristo preparou por gente. Fora disso é a várzea lamacenta. Veremos mais tarde como Paulo se estende falando do seu ministério como servo do Evangelho, como representante de Cristo em sofrimento. Isso nos versos 23 e 24 aqui do primeiro capítulo, a gente vai ver com calma no outro domingo. E como um mordomo do ministério revelado nos últimos dias. Interessante. Ele é um mordomo, ele está levando para servir por conta de Deus. Isso para ficar só nas referências da própria carta de Colossenses. Sem falar tanto nos sofrimentos que Paulo sofreu, né? Que ele no final do capítulo 11 de 1 Coríntios, os irmãos podem se lembrar. Então, a terceira aplicação para a gente é: quão comprometidos nós estamos com a chamada nossa, assim como Paulo era como apóstolo de Cristo. E servia sempre com aquele imenso prazer e satisfação de ser de Cristo, e de viver para Ele, de servi-lo. Muitas vezes nós nos abatemos. Veja aqui que o Paulo fala em 2 Coríntios 4, 8 em diante. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Está pronto para morrer para os outros. Esse era o ponto do serviço de Cristo, é o maior exemplo. Ele morreu por nós. Paulo não era muito diferente. Voltando para concluir o trechinho final do primeiro versículo, Paulo diz, e o irmão Timóteo. Então é Paulo e o irmão Timóteo. Timóteo está incluído aqui na saudação, e assim como nos versículos iniciais de 2 Coríntios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Filemão, Timóteo era dos irmãos com a fé mais firme, mais jovem, parceirão mesmo de Paulo, companheiro de viagem.
assistente, e compartilhava um estreito vínculo de afeto e compreensão mútua com Paulo, o que é evidentemente refletido em tantos versículos e nas cartas dirigidas a ele pessoalmente. Embora outros colegas do ministério estivessem, você vê que Paulo está dando uma atenção especial aqui para Timóteo, que foi destacado. Timóteo é irmão. Irmão, adelphos, significa o irmão na carne. Naturalmente não é isso. Timóteo, a Bíblia fala que Timóteo veio de uma extração diferente. E sabemos também, exemplo, uma terceira palavra que a Bíblia usa como irmão, que a igreja adotou como nós somos filhos de Deus e, portanto, somos irmãos em Cristo. É, sem dúvida, nessa conotação que Paulo usa. Mas existe uma terceira também, irmão. E aqui a gente tem que aprender um pouco do mundo secular. Quantas vezes vocês ouviram falar, as pessoas falam, irmão, e tem aquela conotação de que alguém que compartilha, que é companheiro de luta, que é companheiro de coisas e atividades que se faz na vida. E esse é o sentido mesmo, não é uma invenção. E Paulo estava referindo, usando também esse. Timóteo era um companheiro de luta, estava junto com ele. Passou tantas vicissitudes com Timóteo, expresso em tantos versículos que agora não dá tempo para a gente elencar. Ele chega a afirmar que em Filipenses 2, que aprecia Timóteo mais que ninguém, e o compara a um filho no serviço evangélico. Até possível que Timóteo estivesse com a pena mesmo, né, caneta, na mão escrevendo a carta aos Colossenses. Quer dizer, era Paulo, mas estavam tão juntos. E não temos que esquecer essa última conotação de irmãos, porque na vida da igreja, nós precisamos ter irmãos e irmãs assim. Não conseguimos ter a mesma proximidade todos. Mas, para aquelas obras pelas quais Deus nos preparou, nós temos aquele irmão, companheiro de luta. Sim, companheiro de fé, mas de luta, que exprime aquela fé viva. Não é esquisito muitas vezes ver irmãos que se veem tão pouco e cumprimenta domingo sim, domingo bem, domingo vai, passa anos. Irmão, irmão, tá. Muito bom, beleza? Quanto de vida vivida para chamar aquele irmão, aquela irmã, um companheiro de luta, em algum momento na vida da igreja. Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Se você está em Cristo, você está com a igreja. Você não pode estar com um e não estar com a outra. Você não pode estar com o corpo e não estar com a cabeça. Você não pode ver a cabeça e não ver o corpo. Essa analogia não foi dada sem motivo. Muitas pessoas falam e creem que são de Jesus, até mesmo tendo professando a própria fé e celebrando o batismo. Se aquela manifestação de celebração foram genuínas, elas não podem que ter tanta fome e desejo de estar com Cristo e vivendo e servindo junto com irmãos, companheiros de luta, como Timóteo era para Paulo. E Paulo fazia questão na carta de escrever e colocar isso. Porque senão, se víssemos só em Paulo e não falava dos irmãos, que ele falava, vai falar nas saudações também, nós já cobrimos isso. A leitura do livro seria como se fosse Paulo, a gente estava com a figura de Paulo aqui, ó. Era Paulo, né? A gente tinha Jesus e depois Paulo, né? Mas Paulo está dizendo exatamente o contrário. Nós somos um corpo. Nós servimos Cristo. Cristo é o único Senhor, é o único cabeça da igreja. E o verso 2, para finalizar, ele escreve então a quem? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Quando se escreve hoje, a gente coloca o nome do remetente no final da carta, né?
nos dias de Paulo, o remetente é no começo. Todas as cartas. Você escreve quem você era, logo no comecinho, se identifica. E Paulo se dirige, então, ele qualifica. Então, no começo da carta, no passado, você qualificava. Né? Hoje, no mundo de hoje, onde você escreve com 5 caracteres, né? Eu acho que os jovens de hoje não... Isso vai parecer para a história para eles, mas você até qualificava. Então, são os santos e fiéis irmãos. Como é que ele sabia que eram santos e fiéis irmãos? Ele nunca viu eles? Está aí a beleza do servir em esquadra. Ele relatou Epáfras, a gente vê no verso 7, provavelmente convertido na terceira viagem missionária de Paulo, a qual eles passaram por Efésios, na época, onde Paulo ficou 3 anos. Efésios, lembrem-se, está só a 200 quilômetros, né? A oeste de Colossos, que está para o oeste, 200 quilômetros. Né? E foi companheiro de prisão dele, em Filemão 23, que também seguia as igrejas da Laodiceia, que estava naquela região, nós já conversamos, de Herápolis. E parece também que Tíquico, né, ia para frente e para trás. Então Paulo seguia o trabalho deles, orava junto, sabia o que estava acontecendo na igreja, sabia o nome de irmãos. A gente viu em algumas cartas ele referenciando isso. É aquele amor profundo. Irmãos, por isso que é precioso e é bonito participar em reunião de oração, porque é um exercício, é um dom pelo qual a gente precisa de joelho pedir a Deus, de ter os nomes e de sentir junto aqueles nomes, aquelas pessoas, aqueles pedidos. E não sair da reunião de oração, depois esquecer na próxima, mas depois continuar. E Paulo não se esquecia. A carta, portanto, é dirigida aos cristãos em Colossenses, certo? Santos. E irmãos santos e fiéis, isto é, crentes. Ser santos é separados para Deus, sabemos todos disso. Deus separou aqueles colossenses para seu bom propósito e prazer. E foram justificados, são os gentios que foram justificados pela fé. A Assembleia dos Colossenses era composta, já falamos, por gentios, em virtude da conversão deles, né? E mencionados como co-herdeiros. Você vê isso no versículo 21, né? Do capítulo 1, por exemplo. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas... Então, vocês eram estranhos, vocês não conheciam, vocês eram gentios. Então, de versículos como esse a gente deduz. E esse privilégio, então, para ele, espiritual, não era coisa leve. Para os gentios era uma grande coisa. Eles passaram todos aqueles anos como Israel era o povo escolhido, e quando de repente eles têm acesso direto, que não depende da boa vontade missionária de Israel, que já sabemos que não era lá tão essas coisas, mas não podemos dizer nós hoje também, mas Cristo rompeu o véu, abriu o templo, e os gentios, e chegou aos gentios, chegou até nós. Agora, aquelas pessoas que não estavam tão longe da história, elas tinham aquele impacto, aquele desejo, eles saboreavam aquela imensidade daquele prazer, daquela honra de poder ser santo, poder ser de Deus. E Paulo usa muito, convida a Colossenses a estarem em Cristo, que é uma expressão que Paulo usa sempre, né? Essa frase preposicional, em Cristo, para transmitir união, incorporação. Vocês estamos juntos, não tem mais essa barreira. Somos em Cristo, fazemos parte. Além disso, se alguém está em Cristo, a quem Colossenses chama de cabeça do corpo, e a igreja, nós estamos unidos uns aos outros. Então aqui novamente a gente vê o conceito, Paulo usa a palavra irmão no plural. E justamente transmitindo esse juntos, esse estamos juntos em Cristo. É importante então parar aqui para pensar que Paulo falava com os fiéis, os escolhidos por Deus, e a carta os exortam a não caírem, a não se desviarem, a não se perderem em falsos ensinamentos. É tão preciosa essa carta. A Bíblia diz que aqueles que Deus chamou não abandona.
Então, esse agora é um ponto importante da fala de hoje, porque essa pergunta nasce em muitos corações. Ora, se a Bíblia diz que aqueles que Deus chamou não vai abandonar, a gente vê, por exemplo, em João 10, 27, 1 Coríntios 10, 13, notem que Paulo se refere aos irmãos no plural. Ou seja, ele dirige a igreja visível. Bom, mas por que Paulo estaria tão preocupado com o desvio, a perda de ovelhas arrebatadas por falsos ensinamentos, se o que Deus tem ninguém tira? A primeira coisa é saber que, então, Paulo fala na igreja plural. Assim como hoje, eu estou vendo vocês, nós estamos nos vendo, nós temos isso, a igreja. Quer dizer que todos são de Jesus aqui? Infelizmente, quero dizer, com boa probabilidade, eu sou novo, não conheço todo mundo, o pastor Wagner, né, dando aqui 2 segundos já, né, mas tem boa chance que nem todo mundo tem um coração para Jesus Cristo aqui dentro. E assim o era em Colossenses. Então, dito isso, a carta endereçada aos irmãos a quem nós vemos, a igreja que vemos, não implica o fato que dentro poderiam ter ovelhas que estão se aproximando, que seriam estado mordidas pelo lobo e levadas embora, com aquelas falsas doutrinas. Mas tem uma segunda coisa também para ser dita. Porque mesmo aqueles que conheceram e saborearam a verdade, e aqui eu vou pedir para vocês irem depois em 1 Timóteo 4, 1 e Hebreus 6, 4 e Hebreus 10, 26, aí o benefício da gravação para ir lá ver, porque esses versículos aventam que muitos se apostarão da fé. A Bíblia está escrevendo isso, a Bíblia está dizendo isso, e perderão para sempre a renovação ao arrependimento, depois de já ter provado a palavra de Deus, ter conhecido a fé e participado do Espírito Santo. Ou seja, tendo estado tão próximo e participante da vida da igreja, você pode sim ser arrebatado do ambiente da igreja, porque sabe de uma coisa? Porque o teu nome, ou desta ovelha que se perde, nunca esteve no livro da vida. 1 João 2,19 coloca muito claro: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A situação era diferente, mas o conceito é o mesmo. Então, irmãos e irmãs, vamos levar a sério a Escritura. E pois finalmente Paulo não julga. Quem somos nós de julgar o coração? Deus conhece o coração dos homens. Então, se nós tratamos com amor, aquele amor em 1 Coríntios 13, 7, que tudo crê, que tudo espera, não vai julgar, irmão. Não, peraí, eu acho que você não é de Cristo, ele é, então, não. A igreja, os irmãos, por isso que Paulo escreveu para todo mundo, e é por isso que entre aquele grupo, muitos se apostariam. Só o fato de um apóstolo estar escrevendo para a igreja incipiente da época, que portanto era a única igreja em um local, lembra? Não tinham várias denominações, a igreja estava crescendo, era uma por cidade. Caracterizava, era identificada pelo nome da cidade. Então era instalada na cidade com os irmãos fiéis em Cristo, que identificavam o corpo de Cristo naquela cidade. Mas aqui é como se fôssemos nós, aqui, né? E finalmente, ele acaba o versículo 2, que a graça e paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Quantas vezes, né, nós usamos com muita naturalidade, nós crentes, graça e paz. O problema conosco, eu não sei com você, comigo é. Você fala bom dia, boa tarde, como que você está? Tudo bem?
É quase que protocolar, você quase que não espera uma resposta. É muito engraçado que, quando você está em alguns países anglo-saxões, eles ficam irritados se você responde. Ah, estou com uma dor aqui. Passou a ser protocolar, né? Aquela gentileza. E eu tenho a impressão que muitas vezes isso pode acontecer conosco também, ou mais para nos identificar, para nos rotular, do que para realmente significar o que a gente está falando. A expressão que vive até hoje, com os irmãos, e usava Paulo, né, em várias cartas, e Pedro, a saudação para o apóstolo não era protocolar. Vocês veem na Bíblia, quando ele usa, ele está escrevendo sempre de maneira diferente. Porque ele está escrevendo, eram cartas personalizadas. Ele significava aquilo que ele estava dizendo. A graça e a paz que eu estou comunicando para você, porque eu estou mostrando para você, eu estou olhando para você, e eu já associei naquele nosso relacionamento as coisas na tua vida. Então, naquela comunicação, que a graça do Senhor esteja contigo, porque eu sei da dificuldade que tem. Estou sabendo, estou orando. A dificuldade no emprego, a dificuldade em casa, a dificuldade com o vizinho. E ao estender graça e paz aos Colossenses, Paulo está combinando, interessante, no grego a saudação, né? Que era kairo, mas que ele muda para charis, que quer dizer graça. Em vez de oi, passa a ser graça. É até parecido. E o paz vem do hebreu, né? Do hebreu, shalom, que é o eirene no grego. É importante saber, porque shalom era tão precioso. É aquela paz que inunda, um bem-estar rico por estar em Deus. Esta curta saudação de duas palavras, graça e paz, unidas pela conjunção e, contém a mais poderosa pílula de expressão de conhecimento, expressão de Deus e de conhecimento teológico, conhecendo Deus mesmo. Eu vou explicar para vocês. Graça fala do amor divino de Deus para conosco, a generosidade expressa por meio de Cristo, vivida por Ele. Isso é graça. Nós estamos com Deus só pela graça sua, não é por nada que fizemos. Ela aparece cerca de 100 vezes nas cartas de Paulo. 5 só em Colossenses, mas você vê como é usado, graça. É uma verdade que inicia e termina com a nossa vida em Cristo. Termina para estarmos em glória, reconciliados com Ele. É só graça. Nós não fazemos nada nem para iniciar esse relacionamento. Só arrepender e ter fé. E a palavra paz é ainda mais, ou seja, não é menos impressionante. Porque graça é tremendo. A gente tem uma coisa que a gente não merece. Mas paz. Veja, naquele mundo, a paz, o conceito de paz era um conceito militar, politizado. Os romanos invadiram e garantiram a paz, a pax romana, né? Ou seja, hoje eu não vou matar ninguém na tua casa, né? Não eu, mas vamos dizer, algum povo perto, porque era bem protegido. Paulo, todavia, irradiava e transmitia aquela verdadeira calma e contentamento vindo de Deus, que vem de quem se repousa em Deus. Paulo, graça e paz, está transmitindo aquele repouso, aquela expressão máxima de repouso em Deus. É resultante da graça de Deus. É por isso que teve a graça, para ter a paz. Paulo descreve Deus como o Deus da paz. Romanos 15, 33, 16, 20, Filipenses 4, 9, 1 Tessalonicenses 5, 23. Deus da paz. É para uma característica de Deus. E falar Deus dessa maneira, Paulo está empregando aquela metáfora, né?
maior da Bíblia, do propósito da criação. A obra de criação, a obra de redenção, é para atingir aquele repouso que Deus nos exemplificou no 7º dia. Era para atingir aquela paz com Deus, aquele repouso com Deus. Então, quando nós falamos graça e paz, a gente lembra da graça que Deus teve e foi aplicada de maneira diferente na vida de cada um de nós, e daquela paz cujo percurso para alcançarmos também é diferente na vida de cada um de nós, mas que vai ter o mesmo destino, onde está já Cristo que nos espera. Então, concluindo, quão rico e profundo é a Bíblia. 2 versículos, o que a gente viu hoje? Se você se sente que tem algo a completar na tua vida, ou se sua vida depende de amizades, família ou ambiente social, ou se você tem a sensação que a luta contra as tentações não acabam nunca, ou se você se esforça em ser como bom samaritano, para sempre se aprazer ou ser aprazido moralmente, ou se você é desconfiado com tudo que é místico, religioso, encadeado naquilo que você vê, naquilo que você faz ou pode fazer, então você vai amar passear pelo livro de Colossenses. Você vai descobrir tanta riqueza. Você não vai cair nas falácias de tipos especiais de leituras e doutrinas bíblicas, não? De oração de igreja, que se iludem ter poderosa intervenção e preenchimento de vida espiritual e trazer o bem-estar. Você não vai, mesmo que muitas dessas coisas, eventualmente, na igreja de Deus nos concede, mas o caminho, a maneira de você é diferente. E o Senhor que você vive é diferente. Você não vai se deixar levar por intensas formas de adoração e pragmatismo bíblico, com preletores e filosofias envolventes. Você não vai se deixar ser explorado com adoração e oração que depende de generosas ofertas e participações para procurar libertação espiritual e vitórias de saúde, família e finanças. Você não vai se deixar acorrentar pelos exércitos de adeptos de revelações especiais que vieram muitos séculos depois de Cristo. Vocês estão me entendendo? É impressionante. Se a gente lê a Bíblia, escrito em 1500 anos, num arco de 1500 anos, por mais de 60 autores, inspirados por Deus, com profecias que entre os anos se confirmam como é que eu posso, e com o livro que aqui me está dizendo que qualquer coisa que venha a ser adicionada, será adicionada às desgraças, e qualquer coisa que seja tirada, será tirada. Muito bem, a carta dos Colossenses defende a suficiência da obra de Cristo para vitória espiritual e realização no presente. Paulo apresenta o significado de Cristo e a concepção da igreja como o corpo de Cristo. Em Colossenses você vai ver quem é Cristo. Como falamos, a imagem de Deus invisível, por meio do qual foram criados e para o qual são todas as coisas. Aqueles através do qual Deus reconciliou tudo. Esse mundo perdido é toda a plenitude de Deus, é Deus. Cristo é a cabeça da igreja e acima de todo o poder espiritual. Colossenses vai ser um prato cheio, o qual a gente saboreou só um aperitivo hoje, para a igreja como corpo de Cristo. Se você está com Cristo, você está com a igreja. Temos agora esclarecido a terminologia de apóstolo, isso é importante, porque nos dá credibilidade à carta. A gente pode confiar, como foi definido, esteve com Cristo, por Cristo foi revelado diretamente. E estava no corpo de Cristo, com os irmãos. E aqui só nesse trechinho nós vimos isso é um sinal que está acabando. E vimos também que esse Paulo
era o grande perseguidor dos judeus, era aquilo que era e passou a ser aquilo que é na vida da igreja, quem somos nós para pensar ou nos dar a desculpa para não atendermos o chamado de Deus no nosso coração, para não nos arrendermos diante dele, não só para a nossa salvação, mas para ser o Senhor das nossas vidas, para nós servirmos. E vimos esse conceito de graça e paz. E contém aquela mais poderosa expressão de todo conhecer do porquê do Evangelho, do porquê de Deus, de Cristo. É pela graça e a paz. A graça que leva a paz, aquele repouso com Deus. É só por graça que Deus nos salvou. E só obtemos graça e, portanto, paz nesse supremo e divino repouso se arrependermos do nosso estado de orgulho, seja na indiferença e seja na raiva para com Deus. E aqui em particular para aqueles que ainda não conheceram como Salvador e Senhor. E se você está aqui hoje, eu te convido a se aquebrantar diante dele e de receber Jesus na tua vida. Aqui também vemos que somos chamados a ajoelharmos aos pés da cruz, pedindo perdão pelos pecados, agradecendo a Deus pela obra de criação, pela nossa existência, aceitando e nos submetendo à obra da salvação, seguindo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E vivendo a nossa chamada, assim como Paulo, com amor e paixão por Deus. E, portanto, refletir ao mundo a graça e a paz de Deus, para que muitos outros possam ser introduzidos na família de Deus, para poderem estarem aqui conosco. Começar nas nossas próprias famílias. Veja, essa paixão, esse comprometimento com a chamada de Deus começa por nós. Só orar para nós e a família. Começa de um coração transformado, uma vida transformada. Serviço para com a igreja. E aí sim, todos aqueles próximos de nós reconhecer a verdade que nós vamos concluir com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós te amamos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por quão rica é cada coisa cada palavra que está lá. Obrigado, Senhor, porque essa carta de Colossenses nos fala hoje para nós, aos nossos corações. Senhor, precisamos de Ti. Nos tenha forte na fé contigo. Nos dê aquela motivação, aquela paixão para abraçarmos aquela chamada tua, não a chamada só da salvação e do arrependimento, Senhor. Nós colocamos aqui diante de Ti aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele garoto, aquela garota que ainda não Te conheceram, Senhor. Quebranta-lhe o coração, dê-lhe a coragem de ir conhecer-Te de verdade e de aproximar-Te de Ti e gozar da Tua graça para alcançar a Tua paz. Ó Senhor, esteja conosco, esteja com o nosso pastor e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.
Boa semana a todos.